Olá, tudo bem? Esse vídeo é para você que está passando aí por dificuldades financeiras, de repente alguma coisa de espiritualidade, alguma coisa que não está andando na sua vida, as coisas estão travadas, então esse vídeo é para você. Muito prazer, meu nome é Thiago Biasi, eu sou criador do projeto, do método Gerando os Próprios Frutos, onde eu ajudo você a dominar a riqueza e a abundância material e ganhar mais de R$ 9.000 por mês. Isso, se você for pensar, por que eu falo isso? Muitas das vezes a gente começa o trabalho na vida pensando em como que a gente vai atingir maior espiritualidade. Como que eu vou conseguir harmonizar as coisas da vida? Como que eu vou conseguir ter mais dinheiro, ter mais sucesso? Mas a gente esquece que não dá pra gente galgar lugares maiores se você está vendendo a janta para comer o almoço, ou o café da manhã para comer o almoço, ou a janta, e aí por aí vai. Então a gente precisa de alguma forma resolver essa abundância material. E o melhor caminho para você conseguir fazer isso é dominar esse lado da vida, vamos dizer assim, essa parte aí que está aqui, ó, que está aqui dos nossos lados, que está aqui, ó, eu posso tocar, é a parte material, é a parte da energia mais densa, se é assim que a gente pode dizer, né? E nesse vídeo, olha que interessante, eu vou te dar 3 dicas fundamentais, e aí eu peço para que você fique atento a elas, né? E essas 3 dicas vão ser o quê? A gente vai falar sobre poder, então a gente vai falar sobre poder, poder dos relacionamentos, o poder que as pessoas sentem sobre as coisas, como que você pode ter mais poder, mais influência, mais poder de negociação e por aí vai. A lei da informação, que é nosso segundo tema. A gente vai falar sobre as informações que estão no mundo. Como eu posso entender melhor, como eu posso ver as oportunidades, como eu posso ter uma melhor visão. E aí o terceiro, que já é uma ferramenta para a gente trabalhar aqui na manifestação, que é a ferramenta da inteligência. Tá? E eu espero que você goste desse vídeo. Se esses temas são interessantes para você, já dá um like, já dá um curtir aí. A gente está falando aqui de evolução humana. E eu acredito que você, por estar vendo esse vídeo, porque você me seguir aqui no canal, e se você não segue, segue aí, que eu acho que você deve fazer isso, porque você deve seguir várias pessoas, eu acredito, você deve seguir muitas pessoas ali, dentro ali do seu mundo de Instagram, de Facebook, de YouTube, mas eu te faço uma pergunta agora profunda, presta atenção no que eu estou falando. Qual delas faz você crescer? Qual delas faz você evoluir de fato? Faz com que você queira galgar lugares maiores, queira crescer, se desenvolver, ter um melhor relacionamento com a sua família, ou ela te traz apenas entretenimento, né? Não tem nada, não vejo problema nenhum com entretenimento, tá? E quiçá também vejo, assisto séries, faço uma série de coisas. Mas não seguir este canal mostra a mensagem que você está trazendo para a sua vida, né? Então, se você for pensar com um pouquinho mais de profundidade, aquilo que você coloca a tua energia, o teu tempo, o teu dinheiro, é aquilo que você é, não aquilo que você fica imaginando que é, né? Então, sem mais delongas, né, eu quero que você, se você assistir esse vídeo aqui até o final, eu vou te dar uma chave, um exercício que você vai conseguir fazer e vai conseguir mudar o relacionamento com as coisas, o jeito que você vê as coisas e vai conseguir vislumbrar muito mais oportunidades. E esses R$ 9.000 por mês vai ser, ó, fichinha para você, porque você vai conseguir manipular a matéria, você vai conseguir ver mais oportunidade. Dinheiro não vai ser mais problema. Tempo não vai ser mais problemas. Você não vai ter mais que ficar vendo aqueles cursos de procrastinação e não sei o quê, porque você vai entender o seu papel aqui dentro do todo. E eu acredito que isso vai fazer você crescer. E se esse tipo de tema faz sentido para você, já deixa o seu comentário aí, deixa o seu like e compartilha com pessoas que podem também querer crescer. Né? Compartilhe com aquele amigo que você gosta, compartilhe ali com a sua namorada, com sua esposa, esposo e por aí vai, pai, mãe, tio, aquele amigo do trabalho. Compartilha agora já, não fica pensando, já clica aí, ó, clica aí e compartilha, tá bom? Então vamos lá. E se ficar qualquer dúvida, isso é interessante aí, se você sentir alguma dúvida,
quiser tirar alguma dúvida, qualquer coisa, pode me mandar aqui uma pergunta. Eu prometo que eu vou responder todas as perguntas aí de todas as pessoas. Se eu não conseguir responder, alguém da minha equipe vai, né? Eu brinco que a minha equipe são os meus amigos aí que estão acompanhando, estão fazendo esse trabalho, porque eu acredito que as pessoas podem se transformar e podem ter uma renda legal. E porque se você tiver uma renda legal e todo mundo tiver, todo mundo vai ser mais feliz. Vem comigo. E aí a gente vai trabalhar com felicidade genuína e a gente vai conseguir trazer aí no mundo uma felicidade maior, né? E aí a gente pode até sonhar um pouquinho ali com uma fraternidade universal. Mas antes, deixa eu te dizer de onde que vêm esses conhecimentos. Esses conhecimentos, eles são conhecimentos que não são novos, né? Eles são conhecimentos antigos. Eles vêm de lá das escolas iniciáticas. Né? A gente está falando aí de tradições milenares, então a gente está falando de Atlântida, Lemúria, e aí foi passando de forma oral ali, por essas fraternidades, por essas pessoas de luz, esses seres que quiseram fazer com que a humanidade caminhasse num caminho de bondade, de fraternidade, de justiça, de abundância e prosperidade. Por isso que aqui, já para a gente quebrar e destravar uma crença sua, olha que interessante. Humildade não tem nada a ver com pobreza. Entenda isso e prosperará. Humildade, ela é uma lei, assim como a compaixão, assim como a justiça, assim como diversas outras leis. A humildade, vamos lá, é uma lei. Você está aqui, tirando este, aparece aquele. Pensa comigo, o que é tirando este? Vamos supor, você está aqui numa situação que você pode ou não ser humilde. Então isso é uma escolha que cabe a você, a sua consciência envolvida nesse momento. Então você vai ser humilde ou não. Agora, quando eu tiro você, aquele que decide, a humildade aparecerá. A mesma coisa na compaixão. Você está vendo ali uma situação que você pode ser compassivo. Então não existe ninguém compassivo, só existe a compaixão. Tirando este, aparece-se aquele. E lá de tempos antigos, os mestres já sabiam disso. E eles tentaram trazer isso através de mensagens lindas à humanidade. Por isso que o nosso mais conhecido, vamos dizer assim, para nós ocidentais aqui, ele dizia: eu sou o caminho, ó, a verdade, que é uma lei, né, tirando-se aquele que mente ou não, aparece-se a verdade, e a vida. Então eles já sabiam desses conhecimentos. E eles foram transmitidos ali através de milênios, oralmente, de pessoa para pessoa, de mestre para mestre. Era encontrado ali um neófito, aquele que tinha condições, né, uma ferramenta humana, né, física mesmo, que tivesse condições de juntar esses conhecimentos, mais a generosidade, a bondade e uma alma com busca de justiça, amor e caridade. E aí esses conhecimentos eram transmitidos e essa pessoa ia levando esses conhecimentos adiante. E todo ele era revelado de acordo de cada grau e dedicação de cada discípulo. Então, tinha alguns discípulos que eles começavam ali no primeiro degrau da pirâmide, subiam o segundo, terceiro, mas chegavam algum momento ali que eles não conseguiam mais seguir em frente. Mas eles não conseguiam seguir em frente não por incapacidade, não porque eles não eram bondosos, generosos, é porque começava a mexer em crenças, em coisas dentro deles, que ficaria mais difícil. E aí eles deixavam de continuar. Mas aquele que continuava, ele se tornava um mestre e passava a viver, a transmitir esses conhecimentos. Ele passava a viver dentro dessas escolas iniciáticas, numa missão ali de transformar o mundo para uma fraternidade universal, cheio de bondade, luz e harmonia, para que nós fizéssemos uma transição planetária mais segura, uma transição planetária sem tantas tragédias, vamos dizer assim. Porque a última, a gente já sabe, a gente teve ali maremotos, a gente teve, na última que aconteceu, que foi, né, o declínio de diversas civilizações, que foi o cataclisma. Então, nesta transição planetária que nós estamos agora já nesse processo, a gente passaria isso de uma maneira mais
mais consciente, de uma maneira mais plena, entendendo mais esse mundo, dominando mais a matéria, dominando mais as energias, dominando a abundância, a riqueza e a prosperidade, né? E esses conhecimentos, eles têm muitas profundidades. Algumas teorias, como Helena Petrova Blavatsky, ela vai dizer que cada conhecimento, cada coisinha, ela tem 7 níveis, tem muito mais níveis do que isso. Mas para ficar didático, para que a gente entenda, é como se fosse camadas. Vamos imaginar aqui, eu pego um boto de uma rosa, né? Um botão de rosa ali, olha que lindo. E aí tem diversas pétalas. Quando essa rosa vai abrindo, você vai vendo ali, você vai tendo contato com o conhecimento, ela abre a primeira pétala, aí você, olha que lindo, conheci um pouquinho mais da humildade, conheci um pouquinho mais da generosidade, nossa, isso aqui não é tão bom, então se abriu ali esse conhecimento, aí abre e outra pétala, camada por camada, então não pare nessa camada que eu estou falando aqui para vocês. Depois, se você puder, volta esse vídeo, revê o vídeo, que você com certeza vai pegar outras sacadas. E aí você vai conseguir entrar mais dentro desta rosa, camada por camada, até que ela se abra por completo. Por completo, olha aqui eu travando no trava-língua, né? Ela se abra por completo. E aí você vai ver a beleza da flor, a beleza da rosa, a beleza da luz, da iluminação da beleza. E aí você vai ver passando por todas as camadas de pétalas. Mas isso vai exigir o que de você? Reflexão, trabalho, processos com sinceridade, tá bom? Se isso faz sentido para você, comenta aí no vídeo. E para que a gente não confunda a essência das coisas, né? E que de alguma forma a gente como seres humanos, né, nessa manifestação aqui, consiga se conectar com o universo ao nosso redor. E que a gente consiga, de alguma forma, sentir o coração das coisas, tocar a essência das coisas. Isso parece muito difícil assim quando eu falo para vocês, mas com uma prática sincera, em algum momento conseguiremos fazer isso. Estamos juntos nesse processo. Deixa eu dar um exemplo para você. Claro que eu não tenho tantas visões assim, mas aqui perto de casa tem uma pequenina jabuticabeira, né? Tem até um trava-língua que a gente fazia no teatro, né? Inclusive um abraço pro Caetano, grande professor que eu tive, sábio demais, Caetano. Eu estudava no Senac ali, não sei se vocês conhecem aqui, eu sou de São Paulo, né? E aí tem o Senac ali naquela região da Penha, ali fica a Penha, da região de Santana. E aí eu estudei lá, fiz algumas aulas de teatro lá, professora Laura, muito bom, era período à noite, a gente fazia aula de segunda, quarta e sexta, foi incrível, exercício de tudo quanto é jeito, recomendo o curso de teatro para vocês, é um curso que destrava muitos bloqueios naturais que a gente tem. Mas voltando ali o que a gente estava falando. Vamos supor que você está passando numa avenida e aqui perto tem uma pequenina jabuticabeira. E aí você olha para ela naquela época de primavera. Você olha lá, é uma época de primavera, você olha ali para a jabuticabeira. E essa jabuticabeira tá florida, tá linda, aquelas florzinhas brancas, né? Que jabuticabeira na primavera era linda, né? Apesar que ela flora mais de uma vez no ano. E aí você olha, você passa, natural, que a gente vai ver só a primeira pétala da cebola, né? Da cebola não, da primeira pétala da rosa, né? E aí você vê e fala, nossa, que beleza, que linda. Mas tem muito mais camadas nessa jabuticabeira. Se você olhar com um pouquinho mais de profundidade, presta atenção. Ela cresce para o alto, certo? Então ela está buscando o céu, ela está buscando o alto. Só que ela não cai para buscar o alto. Por quê? Porque ela tem raízes fortes. Então ela tem raízes fortes, nós já estamos na terceira camada. Raízes fortes, está buscando alto. Ela busca plenitude. Quarto ponto. Por quê? Porque ela quer gerar a beleza. Ela quer gerar também os próprios frutos. Olha que interessante. Só que, olha que já estamos na quinta chave. Quando ela gera os próprios frutos, ela quer dar o melhor fruto.
E fazendo isso, ela é um símbolo de generosidade, porque ela alimenta diversos seres, pássaros, solo, a natureza, ela mesma. Olha que coisa linda. E além de tudo isso, ela não está fazendo isso para contribuir só para ser generosa. Ela faz isso porque quer ser a melhor jabuticabeira. E aí a gente já está chegando lá, nem sei mais em que pétala dessa rosa. Então, o que eu quero fazer ao longo desse canal? O que eu quero fazer ao longo desses vídeos? É despertar em você essa visão de oportunidade. Porque você vai perceber que você também não está aqui só para ver isso. E você vai começar a vislumbrar outras oportunidades de carreira, outras oportunidades de negócio, outras oportunidades de ser mais amoroso com as pessoas, outras oportunidades de que não deve tomar só aquela decisão que às vezes a compaixão, a paz é um caminho muito melhor. E aí a vida vai começar a fluir de uma maneira que você nem imagina. E aí quando eu falo de ganhar 9.000 reais por mês, você vai fazer assim, vai falar, isso é besteira, eu vou ganhar mais de 100 mil, tá bom? E aí fica essa dica aí quando eu falo da jabuticabeira. Então, a gente pode começar agora então a falar sobre o primeiro tema da noite. Primeiro tema do dia aí, o poder dos relacionamentos, né? E por que a gente vai começar pelo poder? A gente vai fazer uma sequência aqui. Porque o poder, ele é uma força que torna todos os nossos desejos possíveis. Porque você precisa de poder para conquistar as coisas, né? Porque sem o poder, a gente não consegue realizar nada. Vamos pensar assim, por exemplo, se eu não tiver o poder, a força necessária para andar, eu não consigo andar, né? Se eu não tiver o poder, a força necessária para correr, eu não consigo correr. Se eu não tiver o poder de pensar, de refletir, eu também não consigo pensar. Então, sem o poder, praticamente nós não fazemos nada. O poder está realizado com a força. E para que serve o poder na vida da gente? Ele serve para você determinar as coisas. Ele serve para você influenciar as coisas. Então, por exemplo, você só consegue mover os móveis da sua casa, você só consegue chamar o seu cachorro até você, espantar um mosquito, porque você tem poder. Porque se você não tivesse poder, você não influenciaria as coisas ao seu redor. Então, algum nível de poder ali você já tem. Agora, você pode também, através do poder, fazer acontecer coisas. Você pode criar empresas, você pode plantar coisas, você pode ter filhos talvez, você pode criar um relacionamento com outra pessoa, você pode ser bondoso, e aí segue. Por quê? Porque você tem o poder também de realizar, quando você entende o que é o poder. E o poder, ele está baseado nas formas de relacionamento. Vamos aprofundar um pouquinho disso. O que seria relacionamento? Tudo que existe, que você pode imaginar aí, tem um pouquinho de relacionamento. Por exemplo, agora eu gravando este vídeo aqui para vocês, é o meu relacionamento com a câmera, com a mesa, com algumas anotações que eu fiz aqui. Então, através desse relacionamento, eu tiro informações daqui e transmito para que vocês cresçam, evoluam e conquistem diversos objetos aí, diversas coisas na sua vida. Então, aqui está um pouquinho de relacionamento. O relacionamento que eu tenho com as roupas que eu uso. Como eu estou em casa, já está um pouquinho tarde, aqui eu estou usando uma blusa, estou confortável, que é para falar com vocês dessa maneira mais à vontade. E esse poder, ele pode ser usado, gente, aí é que está uma sacada interessante, ele pode ser usado para qualquer coisa, quando você entende ali o poder. Teve pessoas que utilizam o poder por estarem confusas, tá? Por estarem perturbadas, por elas estarem dentro da perturbação consciencial, por não conseguir ver um pouquinho mais da realidade. Ele pode ser usado para o bem e para o mal. E essas pessoas, elas utilizam para o mal. Por exemplo, a gente está falando que está rolando uma guerra na Ucrânia. E aí você fala assim que as pessoas lá são más. Não, elas não têm consciência do bem. Porque se elas tivessem algum momento de lampejo de consciência do bem, acabaria essa guerra. Só que diante da perturbação consciencial, o que é perturbação consciencial de uma maneira mais resumida, que isso dá tema de uma palestra inteira? Vocês devem sonhar, eu acredito que todo mundo aqui sonha. Quando você está no sonho,
A perturbação consciencial, ela faz você acreditar que o sonho é a única realidade que existe, que é para que você não fuja dele, para que você não fuja daquela experiência. E aquelas pessoas, por exemplo, principalmente lá o presidente, que está querendo fazer tudo isso, que está querendo criar essa guerra, para ele não consegue ver as informações, que é o próximo tema que a gente vai falar ao redor de bondade, de amor, de caridade, de justiça, e ele só consegue ver a guerra. Porque a perturbação consciencial tampa os olhos dele e ele só consegue ver isso. Porque se ele conseguir vislumbrar um pouco mais, olha que interessante. Ele conseguiria, estava pensando em resolver a fome da África, ele estava pensando ali em fazer plantações, ele estava pensando em aumentar a Mata Atlântica, de desenvolver uma tecnologia que ajude as pessoas, de trazer mais energia para o mundo e por aí vai. Mas a perturbação consciencial coloca ele num lugar que acaba destruindo. Então o que eu quero dizer para vocês? Esse conhecimento ele pode ser usado tanto para o bem quanto para quem está confuso. Então a gente tem que ter compaixão, mas nós aqui, eu acredito que, eu nem preciso dizer isso para você, que eu acredito que você é uma pessoa de boa índole, que está seguindo já o canal, que já se inscreveu, que já comentou e que vai participar e que vai compartilhar, vai usar esse conhecimento para o bem, tá? E antes desses ensinamentos, olha como é profundo o que eu estou falando para vocês. E aí você vai falar assim, eu entrei para ver o que é poder, relacionamento, não sei o que. Cara, o que eu estou dizendo para você aqui pode transformar a sua realidade. Então presta atenção no que eu estou falando. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é videozinho do YouTube que você entrou para assistir ali rapidinho e troca e passa. Isso aqui pode transformar a sua vida daqui para diante. Então presta atenção, que isso aqui é um tema importante. Isso aqui é um tema que vai fazer você crescer. E esses ensinamentos, eles eram sido velados antes. Por que ele foi velado muito tempo na história e agora ele está sendo disponibilizado para as pessoas? Porque a gente entrou num momento de trevas, onde esse conhecimento ele não podia mais vir à tona. E aí você vai falar assim para mim, mas por quê? Porque quem trouxesse esse conhecimento à tona poderia ter sido degolado, poderia ser queimado na fogueira, poderia acontecer diversas coisas materiais. Não que esses mestres que tivessem esse conhecimento, eles tivessem medo disso. Porque nós sabemos, porque isso aqui é só uma passagem, nós sabemos. Então, não faz diferença ir agora ou daqui uma semana ou daqui 10 anos ou queimado ou enforcado ou degolado. Mas eu preciso fazer com que esse conhecimento ancore na humanidade. Que ele continue aqui para ser passado adiante para que a gente consiga fazer uma transição planetária e crescer a consciência humana como um todo. E esses mestres sabiam disso. Então, eles esconderam, vamos dizer assim, ele foi velado por muito tempo. Tem um texto muito interessante que tem no livro Kybalion, que é um livro que eu recomendo que vocês leiam, que traz ali as leis universais que regem o mundo manifestado. Ele diz assim, grandes mestres, né, esses grandes seres de luz diziam, não deixeis apagar a chama mantida nesta escura caverna, por puros ministros do amor. Não deixeis apagar a chama. E agora falando com vocês, eu espero que eu tenha sentido esta chama no coração de vocês, para que vocês plasmem no mundo luz, bondade, justiça, caridade, amor, fraternidade. Mas para isso você precisa dominar a abundância material, para que você consiga ajudar mais pessoas, para que você consiga criar mais coisas boas. E a gente vai fazer esse trabalho junto. Então, poder e relacionamento, eles estão intimamente ligados. Não tem como um existir sem o outro. Porque se você tiver poder e não tiver nada para se relacionar, não adianta ter poder. E se você tem relacionamento e não tem poder, você fica à mercê das coisas. Então, um depende do outro, né? Mas o poder nos relacionamentos, ele é um tipo de relacionamento, né? Que ele pode ser, que eu posso dizer ali, ele é fruto de um encontro, né? De uma inter-relação, né? Quando você consegue entender a atitude que você deve ter e a resposta que você deve receber, né? E aí é como se fosse ali um pêndulo, vamos fazer assim, agora ficou mais fácil de explicar.
Tem hora que o poder está do lado, né? Daí acontece ali uma interação e aí o poder vai para o outro. Aí vem, acontece outra interação, o poder vai para o outro. E assim vai se trocando de poder. Por exemplo, num casal é assim. Ah, vou decidir a viagem. Não, dessa vez eu que decido. Ah, vamos ter filho. Não, não quero agora. Ah, mas agora eu quero. Não, agora... É isso. É como se fosse um pêndulo, como se fosse uma polaridade. E aí quando a gente percebe que isso é um pêndulo, então tudo que existe é relacionamento. Não existe nada fora dos relacionamentos. Então, o relacionamento, ele é a essência do universo. Olha que profundo isso. Dá um like aí, comenta aí. Fala aí, ó, descobri a essência do universo. Comenta aí no vídeo. Dá o seu like, porque relacionamento, ele é a essência do universo. Por que eu falo isso? Porque se nós compreendermos a essência dos relacionamentos, quando você conseguir dominar a essência dos relacionamentos, que é só o que há, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu já falei para vocês antes, eu com a câmera, eu com meus avós, eu com a família, eu com o trabalho, tudo é relacionamento, não existe nada que não seja relacionamento. E se você conseguir ter mais poder nessa ação, e você conseguir dominar os relacionamentos, você vai conseguir co-criar, você vai conseguir criar melhores oportunidades, vai conseguir influenciar, modificar, transformar. Olha que interessante, concretizar os seus sonhos, aquelas coisas que você sempre sonhou, que você imaginou trazer para a sua vida. E conhecendo esse princípio, você também vai conseguir fazer uma coisa que é muito importante, que é diminuir o poder dos outros sobre você. Eu não diria nem que é muito importante, eu acho que seria uma das coisas mais importantes, seria essa. Vamos dar um exemplo, ao longo da nossa história, que influencia ali o nosso córtex cerebral, vamos dizer assim, a influência do poder nas nossas vidas, sem que nós percebamos. Então, pega essa visão que eu vou trazer para você. Olha que interessante. Veja como o poder dos relacionamentos pode ajudar e atrapalhar a sua vida. Presta atenção. Quando você nasceu. Olha lá, criancinha, nasceu, bebezinho, feliz, todo fortinho, bochechinha rosadinha, coisa mais linda. Tá lá, nasceu o bebezinho. O poder desse relacionamento, ele está na mão dos seus pais. E é importante eu já frisar isso para vocês entenderem que normalmente quando a gente fala de poder, a gente acha que isso é uma coisa ruim. Mas o poder, ele é utilizado normalmente para o bem. Prestem atenção. Vou dar dois exemplos. Esse e o do sol. E aí os seus pais, eles vão fazer de tudo para que você cresça saudável. Claro, né, deve ter algumas exceções, mas na maioria das vezes os pais querem que os filhos cresçam bem, que tenham saúde. Só que nesse momento que seu pai está ali, o poder ele é dos seus pais. Você não tem poder aqui. Tá? Você não decide as coisas. Pode parecer que decide, mas não decide. Então seus pais, eles vão decidir que roupa você usa, o que você come, quando come, por que come, onde vai, por que vai, por quê? Porque o poder está na mão dos seus pais. E aí a gente não percebe isso acontecendo. Aí quando você fica adolescente, vem um pouquinho mais de consciência, sua consciência desce um pouquinho mais. Aí já é um pouquinho daquele adolescente que todo mundo acha que ele está revoltado. Na verdade, ele não está revoltado, ele está tentando se soltar das correntes dos pais, ou dos avós, ou daqueles que estão liderando o poder em cima dele. E aí ele tenta de diversas formas se soltar disso. Às vezes fica revoltado, entra em algumas tribos que é para provocar os pais, para que os pais deixem ele ter mais liberdade, por aí vai. E aí quando tudo ocorre bem, ele cresce, ou casa, ou sai de casa para estudar, ou vai morar fora de casa mesmo, cresceu, e aí foi viver a sua vida sozinho. Ele nesse momento, ele acredita que vai conseguir ter o poder das suas decisões, o poder, mas isso poucas vezes acontece. E aí eu quero que você fique ligado nisso. Porque o seu cérebro, ele foi treinado que você tem que passar o poder para alguém. Alguém precisa ter o poder sobre você, senão você não vai conseguir sobreviver. Senão você não vai ter paz, senão você não vai conseguir viver em paz. E aí você transfere o poder para as empresas. Olha que interessante.
Aí a empresa vai dizer onde você mora, o que você come, o que você deve vestir, que tipo de pessoas que você deve conversar, que tipo de cursos você tem que estudar, que tipo de faculdade você vai fazer, você tem que fazer MBA e por aí vai. Porque você transferiu o poder para a empresa e não percebeu que você deveria ter pego este poder para você e ter co-criado no mundo o que você quisesse, tendo mais abundância, prosperidade, riqueza e ganhando quanto quisesse. Porque não tem limite, não ia ter escalonagem. E quem faz isso é considerado como louco no começo, né? Nossa, que maluco, mas depois é um gênio, né? A gente está falando aí de diversos milionários e bilionários aí que no começo dos seus projetos eram malucos. E agora, nossa, que cara gênio, o cara que fez e não sei o quê, que construiu, que co-criou e que fez, não é? Só que por quê? Porque ele não deixou de querer o poder. E aí esse poder fez com que ele crescesse, transformasse muitas vezes o mundo, né? E aí a gente vai falar num outro vídeo sobre esse tipo de visão, desses grandes mestres, desses grandes empresários, essa visão que eles conseguem ter. Ficou claro um pouquinho sobre o poder? Se ficou claro, comenta aí no vídeo. Se não ficou claro, deixa a sua pergunta e aí quem sabe mais pra frente a gente grava ali um outro vídeo falando um pouquinho mais sobre o poder, mas eu vou dar sequência para que o vídeo não fique tão longo assim, né? E aí a gente vai falar um pouco agora de uma outra lei, né? Sem ser essa lei universal do poder, a gente vai falar da lei da informação. Olha que interessante, eu não sei se você já pensou que a lei da informação, ela, ela fosse uma lei. E eu quero começar, porque o melhor exemplo para a gente começar falando das coisas é a natureza, né? Então vamos observar a natureza, olha que interessante. A natureza ela nos ensina, então para aquele que consegue ler a natureza, ele vislumbra muitas oportunidades. Existem diversas tradições que vão falar sobre isso. E normalmente elas vão começar lá do Logos, e aí Deus criou todas as coisas, e tem diversos caminhos que levam e tal até a criação. Eu vou fazer o processo inverso, porque a gente está falando aqui de dominar a abundância material, prosperidade e ganhar mais. A gente está falando disso aqui. Então eu não vou falar das partes que você vai galgar lugares espirituais, como que você vai fazer projeção, como que você vai fazer essas coisas, porque isso aí a gente pode fazer num outro momento. Mas primeiro vamos resolver o problema material. Então, vamos pegar lá 4 elementos da natureza. Então a gente está falando ali do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal e do reino humano. Depois vem angelical e aí vai, mas a gente vai parar aqui no reino humano. E aí eu vou mostrar como que esse acúmulo de informação na natureza faz com que ela evolua, cresça. Isso está dentro de nós. Por isso que a gente precisa entender essa lei da informação para conseguir transformar o mundo ao nosso redor. Então, quando o planeta se manifestou, olha que interessante, boom lá, o planeta, Big Bang e tal, aí foi juntando vibrações, aí moléculas e tal, juntou ali, pum, juntou o planeta. Ele começou pelo reino mineral, pelas pedras, né? E essas pedras, ao longo de milhares de anos, pressão e calor e sol e aquilo tudo, né? Eu não dei o exemplo do sol, mas eu vou dar agora no final desse aqui. Ele foi pressão, ele foi virando diamante, aí foi virando cristal, aí ele começou a buscar a luz, começou a crescer para o alto. O reino mineral começou a evoluir. E aí o reino mineral, quando ele começa a buscar a luz, começar a querer crescer, buscar o alto, a natureza, né, o universo, ou Deus aqui, aí a gente vai falar sempre de maneira universalista, aquilo que você acredita, e aí de coração, acredite naquilo que mais ilumina a tua vida. Ele começou a evoluir, e aí surgiu a necessidade de acumular mais informações do todo, mais informações ao redor. E aí surge o reino vegetal. E aí o reino vegetal vai gerando espécies e folhas, plantas carnívoras, e aquilo cresce, planta embaixo d'água, e vai crescendo, se desenvolvendo. E chega num certo momento, vocês já devem ter ouvido histórias, né? De ter ido na casa de alguma pessoa,
e aí quando a pessoa sai, a samambaia fica murcha, ou a planta foi lá, pô, veio aqui em casa, ficou alegre, essa pessoa cuida de planta, planta tal. A planta, de uma certa forma, ela passou a ter um pouquinho de emoções. Olha que interessante, é uma informação nova para a natureza. Então ela acumulou mais informações ali na pedra e foi, cresceu, cristal, diamante, ferro e tal, não sei o que, planta, vegetal, e agora ela tem um pouquinho de emoção. E aí a natureza sentiu a necessidade de evoluir novamente. Olha que coisa linda. E ela vai lá e cria o quê? O reino animal. E aí vão ter lá diversos seres, é lagartixa, é formiguinha, é mosquito, ixi, é uma infinidade, é cachorrinho, é golfinho, é peixe, é pássaro. E aí foi evoluindo, e foi o quê? Acumulando cada vez mais informação nesse meio coletivo, ó, nesse meio do planeta. Pensa, começou na pedra, agora já tem vegetal, agora já tem uma série de animais, de bactérias e seres voando. Então aquilo ali, dentro desse globo, existe uma quantidade enorme de informações a serem absorvidas ali por esses seres. E aí vocês já devem ter tido um cachorrinho ou um gatinho, eu já tive as duas oportunidades, ainda tenho um negão, meu fofinho, quem sabe pôr uma foto aqui para vocês verem ele, o negão, e aí os bichinhos começaram a ter um pouquinho mais de emoções, um pouquinho mais profundas. Eles começaram a ter um pouquinho mais de ciúmes, eles começaram a ficar um pouquinho mais inteligentes, eles começaram ali a juntar em bandos, em grupos, eles foram crescendo, e aí com essa necessidade de eles começarem a ter um pouquinho mais, surgiu o sentimento, olha que coisa bonita, e aí dentro do sentimento surgiu o reino humano. E aí vem a consciência, aquele que tem sentimentos, aquele que consegue refletir sobre as coisas. E aí surge o reino humano, que consegue, de uma certa forma, na nossa quantidade atual de informação, vislumbrar um pouco de tudo isso que acontece. Porque a gente começa a conseguir criar até coisas artificiais, que nem essa câmera que está registrando de uma outra forma. Então, olha a quantidade de informação e o planeta evoluindo, certo? Então a gente entendeu que o planeta ele acumulou uma certa quantidade de informações. Quiçá o universo, imagina tanto de coisa que deve existir que nós nem conseguimos imaginar. Tá bom? Tá gostando do conteúdo? Tá gostando aí? Dá o seu like, deixa aqui o seu comentário. Se você não se inscreveu, não sei porque não se inscreveu, porque eu tenho certeza que quando você conhecer essas forças, sua vida vai se transformar. E aí Einstein, ele falava uma coisa interessante. Ele falava da teoria das cordas. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas ele falava que existia uma corda, né? Vamos imaginar a gente diminuindo no microscópio, lá todos os seres, aí o quark, a gente pega ali um próton, um nêutron, um elétron, e existia uma corda, né? Uma corda vibracional, que quando essa corda vibrasse, ela determinaria o que seria aquele átomo. Então, viria antes do átomo, antes do nêutron, antes do quark. Então ela vibraria e essa vibração dessa corda faria com que aquelas moléculas se unissem e se formasse um átomo de carbono, por exemplo. Um átomo de carbono de madeira. E aí aquela vibração ela faria isso. Olha que interessante essa informação para a gente continuar a nossa reflexão. Existe um experimento, depois vocês podem até olhar aí na internet, ele chama cinética. E aí você já deve ter visto, que aí vai vir para um som, por exemplo, bate um som, aí tem a água, vocês devem ter visto assim, e aí forma aquelas formas geométricas, daí põe uma vibração, ela forma outra, põe uma vibração, daí a areia faz alguma coisa, aí põe outra vibração, aí muda outra coisa, isso se chama cinética. É mais ou menos isso, essa vibração seria essa corda que está ali antes da nossa formação, e aí quando ela vibrasse, antes de eu existir, ela vibra e faz com que as minhas células, as minhas moléculas, elas se unem e sejam o Tiago. Faz com que as suas moléculas, você dê uma vibração antes de existir, que ela faz com que seja você, assim como uma pedra existe ali. E essa vibração, ela determina o tipo de átomo, molécula e partícula que vai se unir a outras para se formar outras coisas. Isso se chama na teoria das cordas de Einstein. E aí vamos lá, vamos tentar aprofundar um pouquinho mais, vamos entrar dentro aí
dessa da camada dessa flor, vamos dizer assim. Vamos imaginar que a gente vê aquela foto clássica. Você olha para o lado ali, olha para frente, e aí você vê um lobo em cima de uma montanha uivando, né? E aí você fala, olha a nossa mente reflexiva, já estamos vendo além, já estamos vendo as camadas da cebola. Você vai se perguntar agora, qual que é a diferença entre o lobo e a montanha? Por que que o lobo é lobo? A gente está falando das moléculas que estão lá vibrando. Porque se você diminuir, você pode fazer essa pesquisa aí à vontade. Se você diminuir todas as moléculas, as minhas, as suas, a do celular, a do oxigênio, você vai ver que ela é a mesma no final. Quando ela chega no final lá, o que muda é a vibração que ela tá e ela forma uma coisa e forma outra. Mas no final as moléculas, o átomo, o quarks é a mesma coisa. Só estão em estados de vibrações diferentes. E aí você olha, você fala assim, mas qual que é a diferença então? Se quando diminui eles são iguais, eu olho para lá, eu vejo um lobo e eu vejo a montanha. Aí eu vou te dizer que é o que a gente está falando agora, que é essa lei incrível que é a lei da informação. O que diferencia um do outro é a quantidade de informação. Olha que interessante. A quantidade de informação que essa vibração que faz com que exista a montanha, ela tem ali dentro dela, vamos dizer assim, dentro do DNA dela, dentro do código genético, dentro da matrix dela, vamos dizer assim, ela tem uma vibração que faz com que a pedra seja pedra. E por causa que ela tem essa quantidade limitada, vamos dizer assim, que ela tem 1 megabyte, ela tem 1 megabyte de informação. Ela com 1 megabyte, ela só consegue ser pedra. Por que ela não consegue ser outra coisa? Porque ela não tem informação para ser. Entende? Agora, se você pega o lobo, olha que interessante o lobo. Ele, dentro dali do código genético, ali, da informação da matrix inicial dele, ele tem uma quantidade infinitamente maior do que aquela corda que vibra, que faz a pedra. Então, quando aquela corda vibra, ela traz para o lobo sistema cardíaco, um cérebro, ele tem sistema digestivo, ele procria, ele uiva, ele age de acordo com tal época, ele migra de um lugar para o outro, a pedra fica ali. Então, a quantidade de informação que tem no lobo, ele é muito maior que a pedra. E por isso que quando um vibra, um é pedra, o outro vibra, o outro é lobo. Olha que interessante. E se você conseguir perceber isso no dia a dia, você vai perceber que algumas pessoas vibram e criam grandes negócios, ganham muito mais dinheiro que as outras, têm mais foco. Por quê? Porque ela está controlando a corda dela do que ela cocria. E outros não, eles estão deixando a corda solta. E aí o mundo cocria para você. E aí você vive aquilo que as pessoas determinam que você vai viver. Lembra do poder? O poder está com elas, então você é vítima. Então, aconteceu comigo porque meu chefe não quis. Aconteceu porque minha mãe não gosta. Eu não consigo estudar isso aqui porque, entendeu? Não seja vítima. Ponto. Não vou entrar muito no detalhe nisso, né? E temos informações infinitas ao nosso redor. Só que nós não conseguimos interpretá-las. Por exemplo, existe aqui raio, sei lá o que, eu já nem imagino mais os raios que tem aqui. Mas a gente só consegue ver luz. Mas deve estar passando aqui onda sonora, raios gamas, ultravioleta, raios solos. Ixi, eu nem imagino aí uma série de raios que a nossa inteligência coletiva nem consegue vislumbrar ainda, né? E é interessante porque quando a gente fala da ferramenta da informação, deixa eu dar um exemplo interessante aqui. Tem gente que consegue ver oportunidades maiores. Tem gente que já não consegue. Por quê? Porque ela não busca informação para conseguir trazer para o mundo, né? Então, por exemplo, essa que eu falei do lobo, da jabuticaba e uma série de coisas. Se você conseguir aprofundar, você vai entender que não existe nada impossível e que tudo pode ser cocriado, que tudo pode ser produzido. E você vai ter mais sucesso na vida.
Então a gente terminou aqui a nossa segunda lei. Se isso faz sentido para você, se ficou alguma dúvida, manda a sua pergunta aqui. Se não se inscreveu, eu não sei por que não se inscreveu. A gente está falando de coisa de crescimento aqui, coisa que vai te fazer evoluir. Então já se inscreve no canal, já marca aí com o sininho para receber mais vídeos. Se estiver vendo no Instagram também já me segue, se estiver no YouTube, vamos aí. Vamos gerar esse movimento, essa comunidade. Entra lá na comunidade do Instagram, me acompanha aí, que com certeza eu vou te trazer algum momento, alguma chave que vai destravar alguma coisa que está travada aí, você vai ver sua vida deslanchar. Aí 9.000 vai ser bobeira e você vai dominar a sua vida material. Tudo bem? Estão prontos? Estão prontos para o próximo tema? Então vamos lá. Ferramenta da inteligência. Esse aqui, eu quero que você pare aí, não sei o que você está fazendo, para um pouquinho, presta atenção, porque se você conseguir aprimorar, dominar e conseguir utilizar a ferramenta da inteligência com mais clareza, você vai vislumbrar oportunidades que você nem imagina. E se você continuar assistindo esse vídeo até o final, eu vou mostrar para vocês um jeito que a inteligência pode ver as coisas aqui ao nosso redor de uma maneira muito mais fácil. Esse vai ser o meu presente para quem ficar. E hoje eu quero dizer o seguinte, vamos pensar aqui. Ela é uma ferramenta que existem diversas tradições, eu sempre falo isso, então vamos falar sempre aqui de maneira universalista. Então vai ter gente lá que vai falar que existe manas e kamamanas, daí vai falar mente inferior, mente superior. Eu vou falar da mente concreta, física mesmo, a mente concreta, física, essa aqui, que está dentro do nosso cérebro, e a abstrata, que são esses pensamentos que a gente não consegue pegar, não dá para pegar os pensamentos, então a gente não consegue pegar. E o que é essa ferramenta? Ela é como se fosse, vamos pensar em um chip, ela é como se fosse um processador de computador. Ela, quanto mais potência de processar as informações, lembra das informações que a gente estava falando lá, das moléculas, de processar o que eu estou vendo, ela consegue trazer essas informações do mundo ao meu redor e consegue plasmar aqui na realidade, no mundo físico, de maneira mais prática, de maneira mais inteligência, as informações que estão ao nosso redor. É para isso que serve. Então, se eu tenho um computador lá muito mais potente, ele processa as informações com muito mais eficiência, com muito mais eficácia. Se é um computador mais lento, você põe lá, aí fica lá girando, processa com muito mais lentidão. Então, é uma ferramenta física, né? Ao primeiro momento. A gente está falando aqui do mundo material, certo? Então, ela é uma ferramenta física, né? E como um computador mais potente, né, ela também poderia resolver as coisas de maneira mais rápida. E aí, se você tivesse trabalhar isso, construir melhor essa ferramenta, com certeza no futuro, ou talvez em pouquíssimo tempo agora, você vai conseguir tomar decisões mais inteligentes. Você vai conseguir galgar lugares mais inteligentes, trazer soluções mais inteligentes, conseguir ganhar mais dinheiro, conseguir ter mais prosperidade, mais felicidade, mais calma, vai acabar com a ansiedade da sua vida. Por quê? Porque você está dominando a ferramenta que absorve as informações que te causam os problemas ou que te traz resultados. Então fica atento a isso. E a inteligência, ela não é a informação em si, que a gente já falou agora no tema anterior da informação. Ela é o veículo por onde a informação vai trafegar. É a capacidade de lidar com as informações que trafegam por nós, né? Vamos pensar o seguinte, vamos fazer uns exemplos de algumas pessoas aí, em potências, em quantidade de informação e tal, e por aí vai. Vamos imaginar uma pessoa que tem muita informação. Ela tem muita informação, adquiriu muita informação, mas ela tem pouca inteligência, ou não tem inteligência para trazer essa informação ao seu redor, né? E aí, essa pessoa, mesmo tendo essa quantidade, vamos pensar ali num deficiente mental, por exemplo, uma pessoa, de repente, talvez, claro, de uma maneira meio simplória de dizer, uma pessoa autista, uma pessoa deficiente mental, ela tem muita informação ao seu redor. Mas quando ela vai agir no mundo, ela não tem coordenação.
Então o corpo mental concreto dela, né, que é essa parte do cérebro, ela não consegue trazer para o mundo uma solução inteligente. Ela tem a informação, mas não consegue atuar de maneira inteligente, não consegue fazer as coisas. Então ela não consegue dirigir, ela não consegue cozinhar, ela não consegue acessar a internet de maneira eficaz, às vezes ela não consegue falar, ela não consegue ter alguma função motora legal. Por quê? Porque o cérebro físico, ele tem muita informação, mas ele não tem inteligência para conseguir atuar no mundo, né? Enfim, diversas outras oportunidades de experiência que ela acaba perdendo, né, com o mundo concreto no total do cérebro. E aí, acontece uma falha nessa comunicação. Tá lá a informação, mas quando vem falha. É tipo aquele erro. Erro. Levante o braço. Erro. Aí o braço não vai. Fale com a pessoa tal coisa. Aí vem a informação, ela quer agir, quando ela vai, falha. E aí ela não consegue. É uma falha física, né? E é interessante porque existem diversos níveis de inteligência. São muitos níveis, são níveis infinitos, níveis infinitos. E nós que estamos aqui, quando a gente dê esse exemplo da deficiência mental, nós, quando olhamos ali, a gente acha que a gente é super inteligente, né? E que nós somos aqui plenos de mentalidade, nós somos muito inteligentes, nós conseguimos entender todas as coisas. Mas para camadas superiores, de seres superiores a nós, você que está vendo o vídeo aqui, está procurando abundância material e que acha que sua vida está escassa e que está acontecendo, como diversas pessoas que me procuram, eles estão olhando para a gente aqui e estão falando, meu Deus, como assim? Olha a abundância de informação que eles têm, olha tudo que tem ao redor, a abundância, tudo nasce, tudo cresce, eles podem inventar coisas, olha o tanto de leis, o tanto de ondas, o tanto de coisa que eles podem criar. Gente, eles são deficientes mentais. Quando os seres superiores olham para nós, é o que eles pensam da gente. Por quê? Porque nós não queremos desenvolver esta ferramenta. E aí, num ato de compaixão, porque eles são mais iluminados, eles têm mais luz, eles nos ajudam a desenvolver essa ferramenta. Por compaixão, para que nós alcancemos também os níveis deles, para a gente conseguir subir a degraus superiores, né? E é interessante porque a gente pode também imaginar uma situação contrária. Vamos imaginar que essa pessoa, ela tem também muita inteligência, né? E pouca informação ao seu redor. Olha que interessante. Vamos imaginar aí, vamos pegar uma máquina do tempo. Vamos imaginar ali Einstein, vamos pegar Einstein. Ele nascesse na época da pedra. Einstein foi lá, nasceu na época da pedra. Ele está com pouquíssima informação ao redor dele, mas ele tem muita inteligência, ele é praticamente um gênio. O que ele poderia fazer nessa época? Talvez ele poderia fazer uma flecha melhor, uma lança, uma armadilha de caça. Ele poderia talvez desenvolver um jeito melhor de fazer fogo. Ele poderia talvez, sei lá, diversas coisas ali que era útil, talvez ter sido um propulsor ali da roda, uma série de outras coisas, mas ele não teria a informação necessária em volta para ser o Einstein, para falar sobre gravidade, para falar sobre diversas coisas nesse sentido, né? Então, essa coisa também. Então, se você tem muita inteligência e pouca informação, isso também pode atrapalhar. Mas assim, o que faz com que a gente consiga vislumbrar alguma coisa ou consiga saber o estágio que nós estamos? A inteligência humana, né, atual, do nosso mundo atual, ela é medida pela ciência. E a nossa ciência ela evoluiu pouquíssimo, assim, se a gente for falar em quantidade de informação. Por que eu falo que é medida pela ciência? Porque o que a gente consegue imaginar que pode existir na nossa mente coletiva é a ciência que determina. Porque assim, existem diversas coisas que nós já sabemos, né, no nosso estágio atual como humanos, que ainda não conseguimos perceber os sinais claros
claros de abundância do universo, sinais claros de coisas incríveis que existem no universo, mas a nossa inteligência coletiva ainda não consegue perceber. Por exemplo, nós já sabemos que existem no universo, né, existe a matéria escura, e ela compõe ali mais de 85% do nosso universo, mas nós sabemos que existe, mas a gente a gente não consegue saber para que serve, para que existe, por que ela está ali, por quê? Porque a inteligência do planeta, lembra que a gente falou lá, ainda não atingiu esse nível. Nós já vimos buracos negros, a gente imagina para que serve, mas a gente não consegue vislumbrar dimensões paralelas. A gente sabe que de alguma forma deve existir, mas a gente não consegue ainda. Nossa inteligência humana nem aceita, a gente nem começa a vislumbrar, pesquisar, falar sobre isso, ir atrás, né? Consciências espirituais, então diversas religiões milenares que falam de seres, seres de luz, que já vieram à Terra, no cristianismo também veio Deus, veio Cristo, e por aí vai, na Umbanda, uma série aí cara, candomblé, um monte de seres de luz, uma série de coisas que a nossa ciência, a nossa inteligência coletiva nem consegue. Agora, o pior ainda é o conhecimento de si próprio, porque a gente não consegue nem conhecer a nossa própria essência, para você ver como nossa inteligência coletiva e individual ainda é pequena. Então, nem a nossa própria essência a gente consegue vislumbrar. Então falta ainda muita informação. Então aquele que tiver um pouco mais de inteligência, essa parte concreta, vai conseguir co-criar mais nesse mundo, vai conseguir trazer mais justiça, mais bondade, mais fraternidade, vai conseguir vislumbrar oportunidades melhores. E existem infinitos assuntos que, que a nossa ciência, a nossa inteligência coletiva nem começou a perceber, né? Isso vai levar tempo, isso é natural, faz parte do processo, como foi do reino mineral, vegetal, e aí por aí vai, e um dia a gente vai conseguir. Mas para conseguir isso, a gente tem que ter uma alma de aprendiz. A gente tem que ter esse desejo de querer aprender as coisas, essa alma de aprendiz. Antigamente, quando se selecionava um neófito, né, para ser ali discípulo dessas escolas iniciáticas, o primeiro conceito que ele tinha que ter é o conceito de aprendiz, de querer aprender, de querer se desenvolver, de querer aprender com todas as oportunidades, com todas as pessoas e coisas, né, e vislumbrar ali tudo, refletir sobre tudo. E aí, o que traz a reflexão para mim. Porque se você for pensar agora, olha o tanto de informação que a gente está trocando aqui. Você está aí comentando, eu estou falando, comenta aí no vídeo se isso faz sentido para você. Nós dois somos aprendizes. Eu vejo aquilo que você precisa, você vê aquilo que eu estou te dando, a gente faz uma troca, ó, a gente está falando de relacionamento e nós dois crescemos aprendendo. Olha que coisa linda, olha que troca linda. Eu quero te convidar aí, né, a participar aqui desse canal, do projeto, desse meu método, vamos dizer assim, que é o Gerando os Próprios Frutos, para que você consiga, de fato, dominar a abundância material, a riqueza material. E aí, quando eu falo de salário, que você consiga realmente ganhar mais de 9 mil reais. Isso é pouco quando você dominar essa linha. Né? Eu vou mostrar aqui uma foto para vocês aqui de um dos trabalhos que eu faço, de uma das empresas que eu trabalho, que vai indo do meu último pagamento, vamos dizer assim. Olha aqui, ó, olha aí que beleza. Ó. Aí, ó, 9 mil e pouco. É fácil. Não é que é fácil, né? Não vou dizer que é fácil, mas é um processo. E se você seguir, você também vai conseguir. Então temos que ter alma de aprendiz para que a gente cresça, se desenvolva. E por que eu estou falando dessa parte mais material? Porque isso está falando da nossa parte concreta do cérebro. Eu estou falando da nossa parte, do nosso cérebro físico. Aí ela vai falar, ele faz parte do quê? Do nosso ego inferior, ele faz parte da personalidade, ele faz com que a gente sobreviva, com que a gente se alimente, com que a gente cocrie, ele faz parte da personalidade. Nós usamos ele aqui, ó, dentro desta dimensão que nós estamos. Então aqui nós utilizamos o cérebro para conseguir fazer e cocriar. Então é legal a gente ter atenção,
Porque ele é um atributo físico. Ele é um atributo físico. Eu não estou dizendo que não exista dimensões espirituais e tal. Tá tudo interconectado, tá tudo junto, tá tudo ligado. Mas a gente precisa primeiro dominar essa parte física. E aí depois você vai conseguir manipular o restante. Mas sem entender essa parte física, fica um pouquinho mais difícil galgar lugares maiores. E eu vou te dar um exemplo de por que ele é físico. É semelhante como se fosse ali perna, ou braço, ou qualquer coisa assim, ou tamanho. Então vamos imaginar uma pessoa que tem pernas maiores e pernas menores. Numa corrida, aquele que tem pernas mais fortes, pernas fracas, um vai ganhar do outro. No basquete, o cara que é gigantão lá, que ele tem um físico maior, o pequenininho, ele pode até arremessar de três e ganhar algumas coisas, porque ele desenvolveu algumas potências, mas geralmente o mais forte, ele acaba ali numa luta e tal. Então cada cérebro, cada corpo físico, cada matéria, ela é desenvolvida de uma forma, para que você consiga desenvolver aí dentro dessa existência algumas habilidades. E por que é físico? Por que ele é do ego? Por que ele é da personalidade? Por que ele é da sobrevivência? Porque ele está aqui para nos dizer aqui, ó, a onça tá vindo, a onça tá vindo. Se você demorar mais um segundo para correr, a onça pega você. Se você pisar nesse galho, essa cobra te pica. Tira a mão daí porque isso é uma aranha. Ela pode ser venenosa. Então, elas são ferramentas que a gente utiliza para sobreviver dentro dessa dimensão. Por isso que o cérebro físico faz isso. Se você souber usar ele, ele vai criar uma força tão poderosa de sobrevivência que você vai cocriar muito mais bens materiais. Você vai cocriar muito mais felicidade, muito mais alegria, muito mais justiça, muito mais bondade. Por quê? Porque você vai dominar essa ferramenta da inteligência, você vai dominar a ferramenta do seu cérebro. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas eu tinha preparado essa aula aqui para vocês, de coração mesmo, para que a gente pudesse aprofundar um pouco mais essas camadas desta pétala de rosa, para um dia que a nossa rosa seja e atinja praticamente ali, como que eu posso dizer, a iluminação. Tá bom? Então, dê o seu like aí, se inscreve no vídeo. Eu não vou falar se você gostou, não. Eu tenho certeza que se você assistiu o vídeo até agora, isso vai transformar você. Então compartilha aí com seus amigos, colegas e tudo mais. Tá bom? Deixa o seu comentário aqui no vídeo. Foi um prazer conversar com vocês até agora. Ó, beijo no coração de todos vocês. Namastê. Espero que esse conteúdo toque seu coração. E se você ficou com alguma dúvida, ou pergunta aqui, ou se não, volta, revê o vídeo. Que aí você vai começar a galgar lugares maiores, você vai entrar naquela dimensão de aprendiz, você vai começar a entrar camadas e camadas e camadas de conhecimento adentro. E aí a gente conversa no próximo vídeo, tá bom? Beijo no coração, tchau, tchau, até a próxima. Tudo de bom.